Eu sou a Nanda McDowell. Eu estou te ensinando como você pode dobrar o seu faturamento atraindo pacientes high ticket. Eu vou mostrar os principais obstáculos, os pontos cegos, as cascas de banana que você está caindo, que estão te impedindo de dobrar o seu faturamento, estão afastando esses pacientes high ticket. E o tema de hoje que é: doutor blogueiro, você acha que precisa virar blogueiro, fazer dancinha no Reels, enfim, ter uma conta em todas as redes sociais, está super exposto ou exposta para você dobrar o seu faturamento? Eu vou te provar que não. Então, essa mania de todo mundo ter que virar blogueiro, estar em todas as redes sociais, está prejudicando você dobrar o seu faturamento, atraindo paciente high ticket. E por quê? Porque não é isso que o paciente high ticket, antes de tudo, valoriza. Estão indo atrás, vê um profissional na rede social e vai se fidelizar e ficar a vida inteira seu paciente. Isso não existe. Outro porque pode te gerar alguns problemas jurídicos. Vou falar sobre alguns casos aqui hoje. Vocês estão em profissões, né, profissionais da saúde, diferentes especialidades que são extremamente reguladas, são profissões extremamente tradicionais, caretas, né, como algumas pessoas definem. Vocês não têm essa liberdade de expressão artística e de fazer marketing, propaganda que outras profissões têm. É assim que funciona, ainda estão em vigor essas leis e você tem que respeitá-las para você não ter, né, qualquer tipo de estresse ou problema financeiro, jurídico e afins. E antes de eu começar a contar esses casos, você vai começar a me perguntar agora, tenho certeza: ah, Nanda, mas fulana de tal tem 500 mil seguidores e está bombando e capta um bando de paciente e é isso, e ela é super high ticket ou ele é super high ticket. Primeiro, se a pessoa hoje tem 500 mil seguidores, 200 mil seguidores, 100 mil seguidores, enfim, tem um público gigantesco, com certeza ela não entrou nesse jogo das redes sociais agora, porque cada vez mais tá impossível você conseguir conquistar uma audiência grande com a quantidade, né, de perfis e disputa, né, por conteúdo e ver, né, perfis e atenção que esses perfis grandes têm entre si. Então, aquela que conseguiu acumular 500 mil, um absurdo, uma conta gigante, né, com muitos seguidores, não é mais replicável da mesma maneira esse ano, tá? E aqui quando você tá vendo esse vídeo, porque as redes sociais vão mudando muito. Então, não adianta querer se comparar com alguém que chegou antes, construiu um canal, tem uma audiência grande nas redes sociais e agora tá colhendo os frutos disso porque tem um aquário com muitos peixes para pescar. Segundo, você não sabe, e eu já soube nos bastidores de casos assim específicos, que obviamente é confidencial, eu não posso falar, mas você não sabe como tá o faturamento dessa pessoa. Tem pessoas que têm audiência gigante que estão fechando a clínica, que a clínica às vezes até fatura, né, alguma coisa, nem muito, mas a clínica não dá lucro. Então assim, você não sabe se a grama do vizinho é uma grama de qualidade ou se a grama é fake. Você tá vendo essa grama muito de longe para você julgar se essa grama do vizinho, essa conta aí de Instagram é tão lucrativa e tão, né, traz tantos pacientes quanto você acha. E dois, ainda tem mais um problema: qualidade é diferente de quantidade, né? Então muitas vezes pessoas que têm uma audiência muito grande, elas trazem muita atenção e muito paciente procurando, perguntando preço, enfim, tudo mais. Mas aquele tipo de paciente que fica fazendo cotação, vendo um bando de outros profissionais da saúde famosos, vendo quanto é que custa, nem sabe se, né, às vezes nem consegue ir, nem ter essa disponibilidade financeira, ou não tem o menor apego ao profissional, não vai priorizar ele, vai achar outro que faz a mesma coisa. Então você fica o dia inteiro dando cotações do seu trabalho sem essas pessoas, esses peixes entrando no seu aquário terem chegado através de uma recomendação, uma indicação, um networking que você fez com outro profissional da saúde, você ter feito as coisas da maneira tradicional e não através de, né, a dancinha no Reels, doutora blogueirinha ou marketing, né, para profissionais da saúde. Então você não sabe como é o dia a dia dessas pessoas, como está o faturamento delas, se elas herdaram uma clínica do pai, da mãe, do avô, você não sabe, tá? E outra, de novo, repetindo, você não sabe quando elas começaram e como que é, até se os seguidores são reais, se aquele engajamento é real e se ela realmente tá trazendo tanta gente assim dessas redes sociais. Então, não se compare e não ache porque o que você vê daquele perfil daquela pessoa, ai, teve tanta visualização aqui, teve tanta curtida, aquilo ali é real. Porque você vai se surpreender, a maioria das vezes não é.
E aí, outra objeção pode ter surgido na sua cabeça, não, isso aí não faz sentido. Eu vejo muitos cursos, muitos perfis na internet vendendo estratégias de marketing online, estratégias para o Instagram, para as outras redes sociais, lá o vizinho que não pode falar o nome. Enfim, eu vejo isso tudo, então isso deve funcionar. Funciona mesmo. Funciona para atrair o tipo de paciente que você quer, que vai fazer você com que você tenha mais qualidade de vida e trabalhar menos, ou funciona para atrair atenção? Atenção é muito diferente de lucro de faturamento, tá? Então, quero que você reflita antes dessas conclusões que você tá tirando, porque é muito fácil esse canto da sereia te pegar. Se eu quisesse isso aqui também, eu entendo muito de marketing, redes sociais, reels, enfim, tudo. Eu trabalho com isso. Por que eu não vendo essas estratégias? Por que eu não falo dessas estratégias aqui como sendo o melhor caminho para você ter resultados, se elas são tão boas? Então, pensa um pouco nisso, tá? Quero botar esse São Tomé dentro de você para você ficar um pouco desconfiado com essa chuva de informação em lugar comum, que eu sei o que eu tô falando aqui é contra-intuitivo, mas você vai ter provas disso, principalmente durante o evento Fature o Dobro, que dá resultado muito mais rápido seguir por esse caminho aqui, que é a atração de paciente high ticket, não, né, colocar qualquer peixe no seu aquário e ficar falando para todo mundo na internet. E também eu vou te provocar um pouco te perguntando agora, porque é o caso da maioria das pessoas que me acompanham. Você quer viver essa vida? Você pode ver lá fulano, fulana, cicrano, lá, especialista da sua área até, com milhares de seguidores, aí todo dia fazendo milhões de stories, post, tendo que ter um time para fazer aqueles posts lá, né, que parece panfleto virtual no perfil deles. Quando você olha isso, te dá vontade? É assim, nossa, eu quero muito isso, queria eu ter aqui um time fazendo todos esses posts, queria eu estar fazendo stories todo dia. Você tem vontade dessa super exposição, dessa blogueiragem? Ou você é o tipo de pessoa que fala, nossa, Nanda, não, eu só fazia isso porque eu achava que isso funcionava, porque me falaram que isso funcionava, mas por mim eu nem aparecia, eu quero cuidar dos meus pacientes, eu quero aqui o dia a dia do meu consultório, eu quero mesmo trabalhar menos e ganhar mais e não ter que me expor para isso. Então pensa, você realmente quer essa exposição? A maioria aqui me responde que não quer ser um profissional da saúde, celebridade, blogueiro conhecido, que eles só querem, né, a paz dele, o faturamento alto, dobrar o faturamento, e só querem atrair pacientes que se fidelizam, que não dão trabalho, que são excelentes, que valorizam o trabalho deles. Isso aqui é a grande maioria, para não dizer praticamente todo mundo me responde, tá? Tanto que se não fosse, nem existiria esse meu canal. E eu separei alguns dados, tá? Alguns estudos de caso, que estão até aqui à vontade no meu celular, para te mostrar o ponto, você visualizar, tá, o que eu tô falando em exemplos reais, no mundo real, né, de profissionais da saúde, do porquê eu falo que é um péssimo caminho a ser escolhido, a tentar captar pacientes através dessa blogueiragem, essa loucura que virou, que todo mundo, enfim, faz lá dancinha, reels, tem que produzir muito conteúdo e parece, né, vários ficam frustrados que, nossa, isso não tá funcionando, isso tá tirando uma energia, já tem um consultório para cuidar, os pacientes, às vezes coisas seríssimas que acontecem com os pacientes e ainda tenho que ficar dando uma de blogueiro ou blogueiro na internet, tá? Separei aqui alguns casos que eu quero discutir. Primeiro, o nome dela é Savannah Sparks. Não sei se vocês já ouviram falar da Savannah Sparks, tá? Ela é uma profissional da saúde que tem mais de 490 mil seguidores naquela rede social vizinha, aquela das dancinhas que a gente não fala o nome aqui, né? Porque censuram. Enfim, ela criou, tá, uma conta só para derrubar mitos. Então, sabe aquela pessoa que tem lá na rede vizinha, ou aqui mesmo no Instagram, no YouTube, enfim, falando que se eu tomar essa água aqui, ou o suplemento tal, eu vou acabar com, sei lá, a possibilidade de contrair algum tipo de vírus ou doença, tá? Ou tomo um suplemento tal, eu vou acabar com o meu déficit de atenção. Sabe aquele tipo de vídeo que, né, os profissionais da saúde vêm falando, nossa, que absurdo, estão propagando fake news, isso é um absurdo. Essa profissional de saúde, que é a Savannah, falou, eu preciso acabar com isso, eu preciso ser
ativista e defender, né, os pacientes que são, como eu sempre falo, crianças. Nós somos crianças de 6 anos, é muito fácil. A gente vai acreditar em qualquer coisa que vocês falam, ou, né, como a gente não entende da área da saúde, a gente pode ver outra pessoa que a gente nem sabe se é profissional de saúde ou não e acreditar naquela informação. E ela tomou essa briga para se resolver. Eu vou começar a desmistificar todas essas coisas. Então, desde remédios, suplementos, enfim, a crise aí mundial que a gente viveu, né, agora nos últimos 2 anos, ela dava a opinião dela, médica, né, da área da saúde, de se aquilo ali era real ou não. E o que aconteceu, tá? Ela não só sofreu, tem matéria, né, sobre isso, depois você pode conferir se você quiser no Google e tal, ler de forma mais aprofundada. Ela não só sofreu um cancelamento, tá, gigante. E quando eu digo cancelamento aqui, não foi um bando de gente entrando e chamando de feia e chata, boba, não. Foram pessoas que, por causa da internet, descobriram o endereço da casa dela, apareceram na casa dela e jogaram coisas na casa dela, descobriram o telefone dela, hostilizaram ela, até no trabalho dela, ligando, né, para os hospitais, lugares que ela trabalhava. Foi uma coisa, assim, muito séria. Ela teve que cancelar todas as contas na rede social e voltar, isso tudo porque ela estava dando informações que eram boas, protegendo nós, pacientes high ticket, que somos completamente leigos de crianças de 6 anos, mas que os outros que estavam, né, repercutindo essas informações, e os grandes, né, criadores de conteúdo, tinha algumas contas que eram bem grandes, se irritaram com ela e resolveram cancelar ela. Não, minha opinião tá certa, você que tá errada, você que é profissional de saúde tá errada. Então ela realmente sofreu consequências disso na vida dela real, tá? Isso é um caso de bullying online e harassment muito grande aqui nos Estados Unidos, que teve consequências que foram longe, né, demais, só porque ela estava alertando dessas mentiras, não sei o quê, e esses, né, esses posts fakes. E o pior, essas contas, quando elas vêm em massa, elas denunciaram a conta dela por bullying, por harassment. Então, o que aconteceu? Ela mesmo também foi censurada, como se ela estivesse fazendo bullying com as contas que estavam, e as pessoas que estavam propagando fake news. Então, assim, uma dor de cabeça gigante. Pra quê? Me diz se ela captou paciente high ticket aí, se isso foi extremamente lucrativo pra ela, valeu tudo super a pena. Foi uma grande dor de cabeça pra ela e pra família dela, tá? Aí, outro caso que eu tenho, você pode falar pra mim, eu quero acabar, tá, com essa crença de que é legal e é tranquilo você fazer a blogueiragem, porque fulaninho faz, não aconteceu nada com ele, se craninho faz, então vai ser ótimo. Então, em março de 2021, saiu uma matéria no New York Times com um título, tá? Eu vou falar em inglês, mas logo em seguida eu vou traduzir. Doctors are investigated after posting organ photos online as Price is Right game. O que significa isso, essa matéria no New York Times? Que médicos estão sendo investigados, né, e foram punidos, depois que eles postaram órgãos, né, fotos de órgãos de pacientes online nas redes sociais, brincando do joguinho Price is Right. Price is Right é uma coisa muito americana, um programa daqui, mas vamos dizer que é show do milhão, tá? Um game, vamos dizer, de adivinhação. Então, o que eles faziam? Eles faziam postagens de, olha aqui, o fígado da paciente, o não sei o que da paciente. Adivinha aí nos comentários quanto é que pesa esse órgão, tá? Essa matéria foi, né, pouco tempo atrás, março de 2021, tá? E eles trabalhavam, no Spectrum Health in Grand Rapids, em Michigan, né, que é um estado aqui nos Estados Unidos. E eles faziam essa brincadeira eram vários, tá, profissionais da saúde. Por enquanto não tinha dado problema nenhum, a brincadeira estava até fazendo sucesso, estavam ganhando vários seguidores, estavam achando aquilo ali o máximo, de quanto que pesava aquele órgão que acabou de ser removido do paciente. Então, o que aconteceu? A imprensa descobriu, né, um NBC affiliate começou pelo Wood TV, enfim, a imprensa descobriu essa matéria, chegou até no New York Times, que é um dos maiores jornais do mundo, e aí quando, né, um empregador, que é o Spectrum Health, descobriu que esses médicos estavam fazendo isso, eles falaram, peraí, isso não é ético, porque isso tá fazendo, né, uma brincadeira, piada, como se fosse divertido, um ato ali que o paciente está muito vulnerável, tiraram o órgão dele, não importa ele ter autorizado, isso não tá certo, tá?
completamente antiético, a gente não vai permitir esse comportamento dos médicos nas redes sociais. Enfim, esse foi um caso que aconteceu aqui nos Estados Unidos, de que, né, eles estão aí enfrentando problemas na justiça, problemas de serem contratados em outros lugares, tudo por causa de uma brincadeira nas redes sociais. Ah, você pode achar extremo? Ah, não, esse é um caso muito extremo, mas eu já vi outros casos muito parecidos com esse nas redes sociais brasileiras também. E aí, eu vou agora citar um exemplo concreto. Isso foi em março de 2021, né? Um mês depois, abril de 2021, a gente teve um caso muito famoso, tá? Que uma médica pediram, né, a interdição cautelar, que é uma suspensão temporária dessa cirurgia plástica, porque ela aparecia em vídeos mostrando órgãos humanos. Tirei aqui isso aqui da paciente, a gordurinha da lipo, não sei o que. Esse caso teve uma repercussão nacional no Brasil muito grande. A maioria de vocês estão aqui vendo essa aula agora já devem ter ouvido falar até. E sabe o que é o pior? E por que eu resolvi mencioná-la aqui? Porque já tinha estourado essa bomba antes nos Estados Unidos. Isso já estava sendo um problema em outros lugares do mundo. Imagina, né, no Brasil, que tem lá, os conselhos são super rígidos, super tradicionais. Não tem vírgulazinha, não tem exceção. Como é que você faz isso, já sabendo que está dando problema em outros lugares que são até muito mais liberais que o Brasil nesse sentido, tá? Então, esse caso teve uma repercussão muito grande, começaram a questionar várias outras normas, várias condutas de profissionais da saúde, perfis, né, e redes sociais, e por causa disso estão apertando cada vez mais aquele, né, cerco, e essa profissional foi muito afetada profissionalmente, né, e nos olhos não só dos pacientes, tá, mas nos olhos da própria classe médica dela, por causa desses vídeos virais, enfim, essas brincadeiras que ela fazia. Eu posso falar, eu mesma como paciente, eu ia me incomodar muito se uma pessoa fizesse, depois da minha cirurgia, eu lá desacordada, olha aqui o saquinho de gordurinha, mesmo que ninguém soubesse que não fui eu ia me sentir, sei lá, um pedaço de carne numa mesa cirúrgica. Não é legal, tá? A gente não se sente cuidado, a gente não se sente respeitado, a gente sente que a gente é só um pedaço de carne. Não é legal. Enfim, isso já gerou uma repercussão gigante, que eu imagino que a maioria que estão aqui, né, e já sabe. E esse perfil dessa médica de Ribeirão Preto, né, foi suspenso, enfim, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Prática, né, ela descumpriu o código de ética, enfim, foi encaminhado o caso e ela teve, né, tá sofrendo aí as penas por causa do que aconteceu, não só perante a imagem profissional dela, mas também a dor de cabeça que ela teve legal, de falar com o advogado, fatuado pela sociedade, enfim, tá? Então, simplesmente não vale a pena. Não vale a pena você se colocar nesse risco com leis, né, tão enormes, né, do seu conselho, que são tão restritas, para você não estar ganhando muito do outro lado. E eu te garanto, eu não iria no profissional da saúde que está tentando me atrair assim, fazendo um anúncio, ou reels no Instagram, né, ou enfim, dançando. Então, nem eu, né? Aliás, não posso falar nenhum exemplo de um que eu conheço, porque eu não conheço, tá? Então, assim, por que você vai arriscar e fazer esse tipo de coisa ainda sabendo que é certeza uma dor de cabeça do outro lado, tá? Não faz sentido e você não precisa. Graças a Deus, tem outros meios e muito mais fáceis, muito mais diretos e muito, né, melhores de você aprender literalmente se protegendo juridicamente do que ficar virando o doutor ou doutora blogueirinha. Agora, sobre outro ângulo, tá? Tudo que quanto mais você se expõe na internet, nas redes sociais, mais tanto a sua vida particular, quanto o seu passado, quanto tudo que você fala está exposto. Então, se você algum dia falou alguma coisa que foi, um pequeno exagero, ou você trabalhava naquele hospital e não trabalha mais, o público descobre, tá? Você não pode mentir sobre nada na sua vida pública online. E o que aconteceu com essa médica aqui, tá? Tem uma pediatra em Nova York, ou seja, aqui do lado, que ela fingiu durante a época da crise que a gente teve agora de saúde mundial, ela fingiu estar lá no time de, né, frontline doctors, que eles estavam mais ajudando a combater a crise, cuidando de pacientes que estavam, né, muito mal, enfim, ela fazia
né, um Twitter todo dia, muitos tweets dizendo, nossa, situação absurdo, estão dizendo que acabou, mas não acabou, as pessoas estão aqui na minha frente, estou cuidando, estou trabalhando 16 horas por dia, a máscara no meu rosto está apertada, enfim, ela só colocava informações assim no Twitter, tá? Contando como que estava difícil exercer o trabalho dela, ajudando, né, a lutar contra essa doença e que ela estava lá na linha de frente. E aí, o que aconteceu? O público descobriu que ela ganhava 1/5 do que ela alegava ganhar, né, como pediatra e esse sucesso todo, que ela não trabalhava da linha de frente, que na verdade ela trabalhava numa rede de escolas como pediatra, né, infantil, nessa linha, enfim, nessa função para as escolas, e que não era nada disso que ela estava falando. E para piorar a situação, ela postava toda essa vida, uau, tô aqui, né, plantão 16 horas, hospital, não sei o que, ela postava isso tudo no Twitter. Só que na conta do Instagram dela, ela viajou durante a crise, ela postou em lugares aglomerados, sem máscara, então, né, como é que ficou? E aí, você acha que uma pessoa que não segue numa rede social segue na outra? Então, seguia na outra e vazaram essas informações falando, olha aqui, essa mulher aqui tá fingindo ser um tipo de profissional, tem alguma coisa errada aqui na história dela, ela não é isso, ela é fake. E mandaram pros jornais, ela saiu, enfim, todos os jornais. Então, assim, muito, muito perigoso e afetou para sempre a carreira e o nome dela, né? E a imagem dela profissional foi destruída por causa dessa, né, discrepância entre redes sociais e o que ela estava dizendo, que não era de acordo também com a realidade que ela estava vivendo na profissão dela. Esse é mais um exemplo. E outro também é que tem nos seus códigos profissionais como que algum ato, por exemplo, você for preso ou presa, alguns atos que não podem não ter nada a ver com a sua profissão, você pode ter sido preso porque você, sei lá, atropelou uma pessoa quando você tinha ingerido bebida alcoólica e, enfim, você foi preso, tá? Você foi lá, tá sendo acusado, né, de crime culposo porque você atropelou uma pessoa, pegou o carro e estava alcoolizado. Então, coisas que você faz na sua vida pessoal, fora da sua carreira profissional, né, fora do consultório, fora do hospital, fora da clínica, podem fazer com que você tenha, né, o seu direito até de trabalhar caçado. Isso você, né, já sabe, tá lá nos códigos, enfim, de ética e tudo mais. Só que tem um outro meio termo disso que as pessoas às vezes não sabem medir que isso pode acontecer, e também tem outro exemplo aqui, tá? Teve um exemplo em 2019 de um professor, né, que, enfim, não vou nem citar nomes aqui, mas ela postou no Facebook que ela tava, enquanto ela tava viajando, né, numas férias, não sei o que e tal, ela postou que ela tava numa vinícola, tava bebendo. Enfim, obviamente, né, ela tava com um vinho na mão, ela tava com, enfim, um negócio na mão. Só que, nesse lugar que ela tava, ela não podia consumir bebidas alcoólicas, tá? Não podia, era contra, vamos dizer, a lei, ela consumir bebidas alcoólicas por fator X. Não vou entrar aqui em detalhes porque, enfim, não faz sentido. Mas não sei qual que é o grau de confidencialidade desse caso. Ela recebeu, tá, uma reclamação dos alunos do lugar que ela dava aula, tá? Ganhava bem para dar aula nesse lugar. E ela foi suspensa por essa instituição de ensino. Olha, tá prestando atenção, porque ela estava tomando vinho lá numa viagem, não sei o que, enfim, numa situação, falaram, poxa, mas se ela faz isso aqui na vida pessoal dela, como é que a gente sabe que ela também não, enfim, que ela é competente para ensinar a gente? Como é que a gente confia nela profissionalmente se ela está fazendo isso aqui que ela não poderia estar fazendo, tá? E ela perdeu esse trabalho, afetou muito, muito a carreira dela. Isso também a gente pode levar, por exemplo, no Brasil, de um médico, uma médica, um profissional de saúde que foi no casamento, aí você vê, sei lá, eu quero fazer plástica com fulano de tal. Ele conhece todos os meus amigos, eu conheço ele há anos, várias amigas minhas já fizeram a plástica, a cirurgia com ele. Aí eu chego lá no casamento, ele tá doidão, ele é o último a ir embora, ele tira a camisa social, fica só, sei lá, de terno, ele dança até o chão, ele passa mal no meio da festa. Aí, uma pessoa que pode ter estudado,
melhor lugar, né? No melhor escola de plástica do mundo, Pitangui, todas, a melhor faculdade do mundo, vamos dizer, tá? Tô dando exemplos aqui. Mas eu vou querer operar com esse médico? Qual que é a percepção que eu e outras pacientes vamos ter se a gente visse essa situação? Essa situação não aconteceu, tá? Pelo menos não comigo, mas eu tô contando aqui caso acontecesse. Eu vou querer operar com esse médico? Ele não fez nada de errado comigo e tal, mas eu vou começar a duvidar. Poxa, amanhã ele opera no final de semana. Imagina se ele operasse minha amiga, minha irmã ou eu, e ele bebeu essa quantidade no dia anterior. Como é que ele vai ficar sóbrio até a hora dele operar amanhã de manhã? Tá? Então, assim, toma muito cuidado. A profissão de vocês, profissionais da saúde, tem muitas restrições e muitas pequenas coisas que podem arruinar a sua reputação, a sua carreira, porque é uma profissão extremamente tradicional, levada muito a sério. Vocês são vistos por nós pacientes como Zeus, como, né, capacidade de salvar a nossa vida. Então, não permite essa flexibilidade, essa brincadeira, porque a gente, sim, estamos em 2022, mas o mundo ainda é assim, o conselho de vocês é assim. Então, não só não é um caminho assim maravilhoso e lucrativo para você virar blogueiro e ganhar fortuna, se fosse, eu até falaria, vamos fazer isso aqui e tal, a gente evita isso, tal. Não só não vai te trazer esse tão sonhado, né, sonho de multiplicar seu faturamento e atrair paciente high ticket, como ainda por cima vai te gerar todos esses tipos aqui de dor de cabeça, desses exemplos aqui concretos que eu te dei agora. Então, por causa desses exemplos e porque eu tenho tanta, né, essa convicção, essa certeza, você tá vendo aqui um bando de nome atrás de mim. O que são esses nomes? São pessoas, são profissionais da saúde que aplicam o método do consultório high ticket e que não estão expostos e seguindo essa linha aí de virar médico, celebridade, profissional de saúde, celebridade, doutor blogueiro, doutora blogueira. Estão tendo muito mais resultado em muito menos tempo e sem esse estresse de que eles podem se queimar profissionalmente e ter algum tipo, né, de consequência jurídica, enfim, se acontecer alguma coisa que eles fizeram nas redes sociais. Então, a intenção toda foi te mostrar que você tá libertado, você tá libertada, você não precisa virar blogueiro ou blogueira para você dobrar o seu faturamento, você não precisa correr esses riscos, é só você seguir as estratégias que eu vou falar aqui e você vai ter esse resultado sem ter esse estresse, você vai conseguir dobrar o seu faturamento sem ficar exposto dessa forma e sem dormir à noite pensando no que pode acontecer, porque você fez alguma brincadeirinha na internet e, sei lá, se alguém não vai gostar disso e vai reclamar e vai gerar algum tipo de estresse para você. Um beijo!